essa coletiva. Bom giorno. Vamos lá. Bom, Renato, falta, nesse contexto todo aí, muito significativo, esse contexto todo muito significativo, é um busto do próprio Renato Portaluppi que está aqui, né? Se eu não me fala, pensei que fosse do Papa Francisco. Não, é que nós não tínhamos visto com total clareza até então. Nesse contexto todo, Renato, aí, muito forte da demissão do Valdir Espinosa, falta a sua posição, e vocês são profissionais que se conhecem, até estava ressaltando agora há pouco aqui, desde o começo dos anos 80. Como é que você recebe a saída dele? Sem dúvida alguma, fiquei triste, né? Porque, além de um grande profissional, o Espinosa ele é meu amigo particular. Só que tem coisas no clube que não cabem ao Renato decidir. Eu decido as coisas no grupo, dentro do campo, e no clube tem a hierarquia. Tanto é que eu estava trabalhando ontem, fiquei sabendo, após o treinamento, do problema, que o Espinosa falou com vocês, depois da entrevista com vocês, ele veio e conversou comigo. Então, fica difícil até para a minha posição ficar falando muito. Mas aquilo que eu falei para vocês, no clube existe uma hierarquia, eu sou empregado do clube, como ele também era, e não cabe a mim decidir certas coisas, cabe à diretoria e ao presidente, e cabe a mim ter que acatar algumas coisas que acontecem dentro do clube. Como é que estava sendo, Renato, o trabalho do Espinosa com você, com a comissão técnica? E, claro, você não acabou de dizer, né? É uma hierarquia, não toma decisão, mas você chegou a ser consultado sobre tal operação ou tal fato? Não, eu estava treinando, aconteceu, fiquei sabendo até através do Espinosa, que veio conversar comigo após o treinamento. O Espinosa, ele convivia com a gente desde a chegada do ano passado. Foram passadas algumas coisas para ele, e, pelo que eu soube depois, não foi muito do agrado dele. Então, ele conversou com a diretoria. Enquanto ele estava conversando com a diretoria, ele estava dando um treinamento normal. E aquilo que eu falei, eu fui pego de surpresa, porque após ele ter conversado com vocês, ele veio falar comigo do que tinha acontecido. Mas aquilo que eu falo para vocês, eu fico sentido pelo clube, fico sentido pelo Espinosa, mas é uma hierarquia do clube que não cabe ao treinador, podia ser um outro treinador aqui, acontecer uma coisa dessas. Não por ter sido Espinosa, mas eu queria falar para vocês que eu vi algumas pessoas falando em de repente, uma crise no Grêmio. No Grêmio não tem crise. Enquanto eu estiver no Grêmio, não tem crise. A única crise que pode entrar no Grêmio é no momento que o clube não conseguir obter mais vitórias. E a gente trabalha no dia a dia para que as vitórias cheguem, que a gente possa brigar por títulos. Então, a única coisa que pode gerar uma crise dentro do Grêmio é no momento que os resultados não aparecerem. Não pela saída do Espinosa. Podia ter sido a saída do Renato, de qualquer outra pessoa. Mas crise aqui dentro do Grêmio, enquanto tiver, pode ter certeza que a crise ela só vai existir no momento que os resultados vão aparecer. Renato, aqui. Ontem ficou definido o adversário na Taça Libertadores da América, o Botafogo. Eu queria que tu fizesse uma avaliação desta equipe que tu vai enfrentar no final de semana, mas não para o final de semana. Pensando lá na frente, na Libertadores, o Botafogo na competição tem se demonstrado um time bastante aguerrido, até certo ponto copeiro, com muita vontade. Queria que tu fizesse essa avaliação e também falasse mais dos garotos que a gente viu treinando hoje ali, muitos jovens jogadores que tu vai começando a dar oportunidade. Qual deles te chama mais atenção em um primeiro momento? Eu vi o GPR por ali, Patrick, Jonathan, PP, Jadson, diversos garotos. Qual tem te chamado mais atenção nos treinamentos? Quanto ao Botafogo, podia ser o Nacional também, mas o Botafogo vem fazendo uma grande Libertadores, independente do adversário, é sempre um jogo muito difícil, principalmente sendo um mata-mata da Libertadores. É um clássico do futebol brasileiro. O Botafogo não vai encontrar moleza, o Grêmio não vai encontrar moleza. Realmente vão ser dois grandes jogos, de 180 minutos. Então, é dificílimo para a gente, é dificílimo para o Botafogo.
E vocês podem ter visto ontem mesmo, não só no jogo do Grêmio, mas no jogo de ontem mesmo, o São Lourenço havia vencido o Emelec fora, perdeu o jogo em casa, mesmo com 10 homens, depois ganhando nos pênaltis. Próprio Atlético Paranaense dando aquele sufoco no Santos. Então não tem jogo fácil em qualquer competição, principalmente se tratando de uma Libertadores. Então nós vamos encontrar muitas dificuldades diante do Botafogo. São dois grandes clubes. Quanto aos garotos, aquilo que eu falo, eu sempre gosto de fazer coletivo. O Alexandre vai ver muitos jogos da base, para que a gente possa observar esses garotos de futuro no Grêmio. Então, eu não vou ficar destacando A, B ou C. Vários deles estão aqui por méritos. A gente está de olho nos garotos. É uma grande oportunidade que eles têm, principalmente agora durante o Campeonato Brasileiro, e cabe a eles. Eles vêm se destacando, estão no profissional, por mérito, pelo que eles vêm fazendo lá embaixo. Então, é uma grande oportunidade deles. Eu não vou ficar falando desse ou daquele jogador. Tem esses 7, 8, 10 jogadores que estão aqui, nós já estamos observando esses jogadores há horas. Mesmo quando eles não estavam jogando, eles vinham treinando, alguns deles no meio, já pegando mais uma experiência, para a gente dando uma lapidada neles. São os jogadores futuros do Grêmio. Então, está tendo oportunidade, isso tenho deixado bem claro para eles precisam aproveitar durante os treinamentos, se tiverem oportunidade durante os jogos, no caso, de repente, se aparecer novamente oportunidade para alguns no próximo domingo, eles precisam agarrar, porque o que eles estão passando aqui, eu passei na minha época também. Então, o maior prêmio que eu poderia receber era treinar entre os profissionais e receber uma oportunidade. Então, essa oportunidade, eu sei o quanto é importante para eles, são bons garotos, entendeu? E cabe a eles, no momento que tiverem oportunidade, mostrarem que tem condição de permanecerem aqui no grupo principal do Grêmio. Leandro, você falou já um pouco do duelo em relação ao Botafogo, né? Mas até o Jair Ventura falou que o Botafogo entra como um azarão, que o favoritismo é total do Grêmio aí nessas quartas de final da Libertadores. E agora começa aquela parte de decisão atrás de decisão, né? Semana que vem tem Cruzeiro também na semifinal da Copa do Brasil. Em setembro tem quartas de final e possibilidade de decisão na Copa do Brasil com o Grêmio passando também. Como é que vê isso? É o momento de deixar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, como uma segunda alternativa, né, de dosar um pouco mais? Como é que você planeja, já que vai ter muita decisão pela frente também? Lá, quanto que o Jair falou, ele falou da boca para fora, ele pode estar falando lá, mas o Grêmio, o Botafogo não é azarão, não. O Grêmio tem 50% de chance de passar e o Botafogo tem os outros 50%. São duas grandes equipes, as duas equipes vêm fazendo uma Libertadores muito boa. Então, não tem favorito. Não tem favorito mesmo, e eu não estou falando isso da boca para fora, até porque o Botafogo, por méritos, está nessas quartas de final da Libertadores e não é por menos. Então, pode ter certeza que vão ser dois grandes jogos, uma partida de 180 minutos com o Cisqueiro. Vai ser muito difícil. Quanto em deixar o Campeonato Brasileiro de lado, não é bem o caso, porque nós estamos numa fase, que agora vai começar a fase do mata-mata também da Copa do Brasil, como mata-mata da Libertadores, então é o caminho mais próximo a se chegar num título. Então é lógico que as nossas atenções vão estar mais viradas tanto para a Copa do Brasil como para a Libertadores, não deixando o Campeonato Brasileiro de lado, mas a gente vai jogar com uma equipe totalmente diferente nesses próximos jogos do Campeonato Brasileiro, justamente para preservarmos uma equipe mais forte para essas competições, do jeito que aconteceu ano passado. Porque eu volto a falar para vocês, é impossível você querer jogar todas as competições com a mesma equipe. Quem muito quer, nada tem. Você vai estourar todos os jogadores e, de repente, você não vai chegar em nenhuma competição. Então, é aquilo que eu falo para vocês. A gente conversa, a gente troca ideias, a gente chega sempre numa conclusão que seja melhor para o clube. Eu acredito que isso foi o caminho do ano passado. Nós estamos no caminho certo, até porque tem dado certo. O que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe, mas a gente trabalha sempre para buscar o melhor para o clube. Renato, eu queria que você falasse do respeito até mesmo dos adversários, porque o Mano Menezes, a tendência é colocar um time reserva, pensando no Grêmio também na Copa do Brasil, e mostrou também na coletiva um respeito pelo que o Grêmio vem fazendo na temporada. Jair Ventura, Botafogo, da mesma maneira. Então, esse respeito que vocês conquistaram durante a temporada. Isso é méritos do grupo, mas o mesmo respeito que o Jair tem pelo Grêmio, que o Mano tem pelo Grêmio, nós temos pelo Botafogo, nós temos pelo Cruzeiro. Ninguém chega numa fase 10 da Copa do Brasil ou da Libertadores à toa. Então, a semifinal, da mesma forma que aconteceu ano passado, numa semifinal entre Grêmio e Cruzeiro,
2 grandes jogos, mais uma partida de 180 minutos, são 2 grandes equipes. A gente fica aqui falando abobrinha. O Cruzeiro tem um grande plantel, tem um grande treinador, da mesma forma que o Grêmio também tem um grande plantel, entendeu? É mais um clássico do futebol brasileiro. Então, se o Cruzeiro chegou por méritos. E o Cruzeiro não passou por qualquer time, o Cruzeiro passou pelo Palmeiras. Então, o Grêmio também. Então, são coisas que mais cedo ou mais tarde tinham que acontecer. Felizes somos nós, tanto o Grêmio como o Cruzeiro, que chegamos nessa etapa. O regulamento diz que nós temos que se encontrar, vamos nos encontrar, vamos ver o que vai acontecer. Então, pode ter certeza que esse respeito que tanto o Botafogo do Jair quanto o Cruzeiro do Mano tem pelo Grêmio, o Grêmio do Renato também tem o mesmo respeito pelo Cruzeiro, pelo Botafogo. Enfim, vamos ver lá dentro do campo o que vai acontecer. Eles vão trabalhar para passar e o Grêmio vai continuar trabalhando também para passar. Então, esses elogios todos que o Grêmio vem recebendo de todo mundo, do Brasil todo, é pelo que o time vem fazendo dentro do campo. Só que é aquilo que eu falei, marca a época quem ganha. A gente vem jogando bem, vem passando de fase, mas as coisas estão se afunilando, estão chegando no final. Então agora a gente procurar passar pelo Cruzeiro, que é a nossa finalidade, nosso objetivo, para irmos à final. Não vai ser nada fácil. Só que nesse meio, antes de 2 jogos contra o Cruzeiro, nós temos mais um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Botafogo também. Falando em marcar época, Renato, fala um pouco para a gente, você trouxe o busto aí para a coletiva, está parecido, gostou? Tá Falta bonito. pouco para ter a estátua. Eu brinquei até com o presidente, eles estão fazendo a minha estátua aos poucos. Daqui a pouco são os braços, as pernas e assim vai. Não, mas eu não trouxe ele especificamente para a coletiva. Eu estou indo embora e eu ganhei de presente de um torcedor, de uma pessoa que me admira, lá de Santa Catarina, ele fez para mim. Vou levar para casa. Gostei bastante mesmo. Tá parecido, né? Quer ver como ele vai ficar um pouquinho mais parecido comigo? Aí. Gostou? Valeu? Oi? Na minha casa, lá no Rio de Janeiro. Sem dúvida alguma. De repente, quando aparecer aqui no treinamento, eu mando ele. Aí vocês não vão nem sentir a diferença. Ô, Renato, depois da descontração, o Luan veio aqui ontem e falou, deu enfim, o lado dele da negociação. Eu queria saber se te preocupa a cabeça dele nesse período, porque tem tempo até o fim da janela para que isso se resolva, ele ficando ou não. Te preocupa, enfim, como ele vai absorver isso? É o que eu sempre falo para vocês, eu só vou quebrar minha cabeça quando o presidente do clube falar assim, Renato, o Luan está vendido. Enquanto isso não acontecer, ele é jogador do Grêmio, vem jogando muito, volto a repetir, na minha opinião, pelo menos, ele é o melhor jogador do Brasil atualmente. Então, enquanto ele ficar com a gente, fico bastante feliz. E ele está feliz também. No momento que o presidente falar, Renato, o Luan está vendido, bom, aí eu começo a pensar no plano B. Não vou quebrar minha cabeça agora por uma coisa que, de repente, não aconteça. Vamos ver, o presidente ele me passa as coisas que vêm acontecendo juntamente com a diretoria. Isso que é o mais importante. Mas enquanto não tiver essa decisão, ele é jogador do Grêmio e domingo ele não joga, mas na próxima quarta-feira pode ter certeza que ele vai estar em campo.